Técnicas e truques de memorização, lição 4, segmentação. Nesta aula vamos estudar o que significa segmentar uma informação para que a aprendizagem seja mais fácil, a memorização, né? Antes de tudo, vamos dizer que segmentar significa dividir em grupos menores, tá? Informação. Então, segmentar ou segmentação consiste na divisão da informação em grupos menores para que haja maior facilidade na sua memorização, né? Dito isto, quando aprendemos a segmentar uma informação, podemos aumentar a velocidade da sua memorização, né? Lembrando que segmentar significa dividir a informação em grupos menores, né? Então, essa técnica consiste numa forma de memorizar informações em um contexto diferente, ou seja, em grupos, né? Diferentes dos contextos anteriores, né? Que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Você pode assistir às nossas aulas anteriores na nossa playlist aí de técnicas de memorização ou truques de memorização, tá? Aí no nosso canal, né? Estudando línguas e temas diversos. Agora, antes de estudarmos este truque, ou esta técnica, vejamos uma dica útil na memorização de regras gramaticais e de outras situações gramaticais afins, especialmente, né? Mas pode-se estender essa dica para outras situações, outros contextos do nosso dia a dia. Observe, quando estivermos estudando regras gramaticais, devemos tentar memorizar apenas um exemplo da aplicação dessa regra gramatical, dessa determinada regra gramatical. A partir da lembrança deste exemplo, né, será possível ampliar o uso de sua regra para outras situações, né? Então é muito mais fácil a gente memorizar apenas um exemplo do que tentar memorizar vários exemplos, né, se na essência a regra é uma só, né? E através desse exemplo a gente pode ampliar, né, o uso da regra para outras situações semelhantes. Vejamos uma aplicação, tá? Vamos ver aqui nosso exemplo, né? Então, quando estudamos os artigos indefinidos, aqueles artigos que são de uso geral, né? No inglês, temos que memorizar quando devemos usar o a ou o an, né? Cujo uso se alterna, né? Dependendo do substantivo que segue esse artigo, esses artigos, né? Indefinidos, né? Então, se a palavra seguinte iniciar por uma vogal, um som de vogal, usamos o an. Caso contrário, ou seja, a palavra seguinte, o substantivo seguinte iniciar por uma consoante, devemos usar o a. Observe o seguinte, então, se memorizarmos apenas os dois exemplos que a gente vai dar aqui agora, podemos inferir a aplicação da regra, né? An air, a boy, né? Então, an antes do a, né? Que é uma vogal, e a antes do b, que é uma consoante, né? Então, por aí a gente pode, aparecendo outras situações, a gente pode inferir a regra, né? É usar o a antes de consoante e o an antes de vogal ou som de vogal. Agora uma notícia, né? Temos que sempre prestar atenção porque todas as regras possuem exceções, né? Essa regra aqui também possui algumas exceções, mas não é o escopo do nosso vídeo aqui, então a gente vai ficando por aqui, tá? Mas preste atenção que todas as regras sempre possuem algumas exceções, tá?
Então, agora voltando ao nosso estudo de segmentação, observamos que nossa memória de curto prazo tem limites, né? Então, para a gente contornar esse problema esse limite, né, devemos memorizar menos itens, portanto, quando nos defrontarmos com informações mais longas, né? Então, se a gente tiver informações mais longas, a gente tem que memorizar menos itens. Vamos ao nosso exemplo, então, de segmentação, tá? Como é que vamos aplicar aí esse truque chamado segmentação para a gente memorizar, né? Com facilidade. Não só memorizar com facilidade, mas, sobretudo, lembrar com facilidade, né? Então, desejamos memorizar o número 53593249909. Instintivamente, né, a gente percebe que memorizar os 10 dígitos individualmente, né, será mais difícil do que lembrar esse número agrupado em talvez 3 grupos distintos de números, né? Então será muito difícil nós memorizar o 5, o 3, o 5, o 9, o 3, o 2, o 4, o 9, o 0, o 9. Né? Então vamos tentar agrupar, né, dividir em três esse número em 3 grupos, né, de números menores, né, grupos de números menores. Exemplo, 535, 932, 4909, né? Parece claro, né, que a gente agrupando, né, ficou bem mais fácil decorar os 10 dígitos, né? Então, lembrando dos 3 grupos, no final a gente vai ter o objetivo, que é lembrar dos 10 dígitos. Convém observar que, grosso modo, as pessoas conseguem guardar cerca de 7 dígitos no seu banco de dados de sua memória de curto prazo, tá? Então, esse aí é o número 7 é o pico aí da capacidade, né? Acima de 7 já fica difícil, tá? E uma última dica aí para vocês aí, tá? Para maximizar, né, a memória, você sabe que prestar atenção é a chave de tudo, né? Por exemplo, assiste uma palestra, etc. Aquilo que tu estiver prestando atenção, né, aquele momento é o que você vai se lembrar, né? Então, enquanto estiver estudando, é recomendável a gente desligar o rádio e a TV, tá? Pois eles tendem a dispersar a atenção, né? E a atenção é fundamental para a memorização, né? Especialmente quando o rádio ou a TV alguém estiver falando, né? Porque a voz humana, ela instintivamente causa provoca uma dispersão na atenção, né? Se tu está estudando e alguém está falando próximo, fatalmente a tua atenção vai sofrer, vai deixar de prestar atenção no que tu está estudando para prestar atenção, né, no que uma outra pessoa estiver falando, né? Por causa da curiosidade, que é um instinto em nós, né, nos seres humanos. Quando for música, até passa, tá? Existem alguns estudos que dizem que música clássica pode auxiliar, né? Causando uma espécie de relaxamento e estimulando a prestar atenção. Então tá? Então essa aí era nosso estudo da nossa lição 4, né? Onde a gente estudou a segmentação, né, como um truque de memorização. Até a próxima aula, onde nós vamos estudar rimas e canções, né? Um outro truquezinho aí para a gente aumentar a nossa eficiência, tá? Até lá.